Bom, esses dias, nesse mês de março, acaba de lançar a nova minissérie da Netflix chamada Os Dinossauros, que introduz desde 170 milhões de anos atrás até o último dia de suas vidas, que foi há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Então, hoje eu vou trazer aqui o meu veredito sobre essa minissérie, sobre a série The Dinosaurs, ou Os Dinossauros aqui em português, e para falar se vale a pena ou não, se os dinossauros realmente estão tão realistas como até as últimas evidências que conhecemos sobre eles, ou se não estão nada parecidos com as evidências, ou se realmente estão muito parecidos. Então, se você quiser saber, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum e-mail sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora para o meu veredito da série Os Dinossauros da Netflix. Então, o primeiro episódio dessa série já começa há lá cerca de 235 milhões de anos atrás. Mais ou menos ali o mesmo ano que eu acho que ganhou um título importante. Lá no período Triássico, porque quem não sabe, a era dos dinossauros são divididos ali mais ou menos em três partes, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, ou Triássico, Cretáceo, Jurássico, não sei a ordem desses últimos dois. E nesse momento a Terra ainda estava se recuperando de uma das maiores extinções em massas da história, num mundo hostil que surge um pequeno ancestral dos dinossauros. Não era os dinossauros em si, mas ali que começava ali os parentes dos dinossauros, os antecessores dos dinossauros. Aqui seu travou. E era uma criatura pequena e era rápido, mas ainda assim era vulnerável, mas era pequena. Era rápido, ou seja, conseguia fugir rápido de predador. Se alguém visse ele, já corria. Isso dava a ele uma vantagem extremamente grande. E entre esses primeiros representantes também estão as espécies primitivas como o Marassuchus. Cara, na moral, como é que eu consegui escrever no roteiro tudo bem, mas falar é difícil. Marassuchus, é isso. Mas voltando, também temos pequenos representantes, como a espécie de Marassuchus, que ainda não parecem os gigantes que imaginamos que os dinossauros eram, como o Espinossauro, o Tiranossauro Rex e tal. E esses bichinhos, eles viviam cercados de ameaças de espécies do triplo, do quádruplo tamanho deles, com grandes répteis predadores, que o lagartão gigante, uma mudança climática repentina também, violenta, com muito vento, ou a vez chuva também, um frio gigante, ou um calor gigante também, nessa época tinha uma variedade climática bem violenta, esquisita mesmo, ou uma competição com outros animais, uma disputa por território de animais grandes. Às vezes ele pode ficar lá no meio e acabar sendo pisoteado. Mas até que o tamanho dele lhe deu uma vantagem, porque com uma grande virada de chave, porque uma grande extinção em massa elimina muitos competidores, elimina a maioria dos predadores gigantões. Uma coisa que eu esqueci de falar, entra aqui no meu Discord, que eu vou deixar aqui na descrição, porque aqui você pode me dar ideias de vídeos e você vai conseguir receber mensagens antecipadas dos meus vídeos, ou seja, você pode ficar sabendo sobre os meus vídeos antes de todo mundo. Então clica aqui, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, valeu? Mas voltando, a extinção de massa eliminou vários predadores gigantes, e isso abre muito espaço para que os dinossauros pequenos começassem a se espalhar pelo planeta. Guilherme, mas por que os grandes foram extintos e os pequenos não foram extintos? Bom, cara, é uma questão mais de lógica, tipo assim, ocorreu uma extinção em massa, não lembro qual, se foi um aquecimento global gigante, a era do Ártico, sei lá, não sei. Mas o que aconteceu? Os bichos, é lógico, isso que você vai concordar comigo. Os bichos grandes, eles precisam de mais alimentos, porque são maiores, ou seja, o corpo deles gasta mais calorias, portanto, gastando mais calorias, eles precisam de mais alimentos relativos ao tamanho deles, para eles conseguirem recuperar as calorias e não morrerem de fome, Ou seja, se ocorre uma extinção em massa e mata vários bichos grandes, como é que outros bichos do tamanho relativo de outros bichos grandes que morreram vão conseguir se alimentar? Não se alimentam. Como é que os herbívoros vão conseguir se alimentar, sendo que a maioria das plantas morreram e eles não comem todo tipo de planta? Vão morrer. São os bichos grandes, eles precisam comer muito. Já os bichos pequenos são, obviamente, de um corpo menor, ou seja, eles não precisam de tantas calorias assim para o corpo deles. E os herbívoros deles se deram bem, os pequenos herbívoros que
tanto os herbívoros quanto os carnívoros, porque muitos deles naquela época eram, assim, eles comiam carnes, né, dinossauros mortos ou uma carne ali fresca. Ou seja, os pequenos deram bem porque não precisavam comer muito e tinha um monte de comida ali porque um monte de bicho tinha acabado de morrer, ou seja, era carne ali, um rodízio, entendeu? Então, por isso que eles sobreviveram e os maiores, infelizmente, acabaram morrendo. E aqui é que é o início da Era dos Dinossauros. Agora aqui no segundo episódio, os dinossauros já começaram a dominar o mundo e os ecossistemas também, porque no mundo também era muito mais fácil porque era um continente só, né? Era a famosa Pangeia. Então eles também começaram a dominar os ecossistemas do mundo inteiro e, obviamente, com menos competidores gigantescos, eles se diversificaram rapidamente, se espalhando para diversas áreas do mundo, né? Da Pangeia ali, e algumas espécies, né, conforme a nossa querida evolução, elas desenvolveram características diferentes umas das outras, como pescoços gigantes, armaduras naturais, né, como espinhos, e placas defensivas também. E é nessa fase que surgem dinossauros muito famosos, como estegossauros ou anquilossauros, que são dinossauros que já apareceram várias vezes, tanto em séries de dinossauro, tanto em filmes. Enquanto isso, os dinossauros carnívoros, né, os predadores, eles também evoluem, porque grandes caçadores começaram a aparecer também, como os gigantes alossauros. E agora o planeta é praticamente dominado por esses seres enormes ou pequenos também. E os dinossauros também não só são sobreviventes, mas sim, nessa época eles viraram os donos da Terra, porque praticamente só tinha eles no mundo. E se tivesse algum outro bicho, irmão, era vapo. E aqui no terceiro episódio a gente chega no auge da Era dos Dinossauros. Chegamos no pico, que eles ocupam praticamente todos os ambientes existentes na Terra, como florestas, desertos, regiões costeiras, regiões frias, né, Ártico, né? E alguns dos maiores animais terrestres da Terra aparecem aqui, como o Mamenchiossaurus, com pescoços extremamente longos. Eu falei certo? Mamenchiossaurus, acho que é assim. Ou também como o Brachiosaurus e o Argentinosaurus. E entre eles também, os predadores também evoluem em nível assustadoramente assustador. E entre eles está o mais famoso de tantos, que é o Tiranossauro Rex, o famoso T-Rex. E você já sabe, você provavelmente já conhece o T-Rex com uma mordida forte pra caramba, com os dentes gigantes. Ele domina o topo da cadeia alimentar na Era dos Dinossauros, mas não é só os dinossauros gigantes que evoluíram com características maneiras pra caramba. Não é só os gigantes que evoluíram, também os dinossauros pequenininhos também começaram a evoluir, e dentre eles começaram a desenvolver penas e outras novas formas de locomoção, né? E nessa parte da evolução que eles vão criando penas, outras formas de locomoção, esses animais vão dar origem a algo que existe até hoje, que são as aves, né? Como um periquito, um papagaio, uma calopsita, uma galinha, um galo, um pavão. Ou seja, se você vê um canarinho na rua, ele é considerado um dinossauro. Ou seja, o passarinho que você tem em casa é considerado um dinossauro. Bom, não literalmente dinossauros, mas sim, eles são descendentes dos dinossauros. Não pode falar que é literalmente um dinossauro, não sei muito bem se pode falar que ele realmente é considerado um dinossauro, tipo um Tiranossauro Rex ou um Stegossauro, mas que eles são descendentes de dinossauros, isso aí é fato. E agora no quarto e último episódio, mostra o evento que mudou absolutamente tudo, que durante milhões de anos os dinossauros dominaram o planeta, mas então acontece algo extremamente inesperado, porque um enorme asteroide atinge a Terra, um evento conhecido como extinção Cretáceo Paleógeno, sei lá. Extinção dos dinossauros. Um asteroide vem, uma pedrinha bate na Terra e fica conhecido como extinção dos dinossauros. Pronto. E cara, não pense que só um asteroide, pum, bateu, matou tudo. Não, ocorreu muitas coisas nessa época, né? Porque o impacto desse asteroide causou incêndios globais, porque era um asteroide gigante, provavelmente maior que a sua casa, nuvens de poeira que bloquearam a passagem do Sol, ou seja, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese, portanto não conseguiam sobreviver, porque tinha uma vasta poeira que bloqueava o Sol, ou seja, o Sol não batia na Terra, daí deu ruim pra caramba. E óbvio também colapsos nas cadeias alimentares, também terremotos, tsunamis, tudo de ruim do pior. E praticamente 99% de todos os dinossauros do mundo desaparecem da face da Terra. Mas obviamente 99% não são todos, porque algumas pequenas espécies com penas sobreviveram. Ou seja, como eu falei antes, né, as espécies menores se deram melhor do que as espécies maiores.
Cara, e essas espécies, ao longo de milhões de anos, óbvio, evoluíram para algo que vemos todos os dias, que são os pássaros, como falei, né? Que eles são a galinha, um periquito, uma calopsita, um passarinho qualquer. Eles são descendentes diretos dos dinossauros, né? Que hoje em dia são os pássaros. E, rapaziada, acabei de pesquisar assim, e os pássaros são sim considerados dinossauros. Sim, os pássaros são considerados dinossauros modernizados, especificamente um grupo de dinossauros terópodes que sobreviveram à extinção em massa. Ou seja, eles são realmente descendentes dos dinossauros, mas não um dinossauro igual um T-Rex ou um estegossauro. São uma linhagem evolutiva diferente, conhecida como os terópodes. E cara, se for dar meu veredito final pra essa série dos dinossauros, cara, se for dizer com sinceridade, cara, é uma série muito boa. Ela tenta, é legalzinha até, uma nota 7, 7,5, 8, uma série mediana. É uma série mediana pra bom. Que ela não mostra só os dinossauros, tipo assim, não é só um documentário mostrando os dinossauros, tipo assim, ali, é tipo um comentário da Disney World, né? Ele tá em inglês, oh, isso é animal, daí por cima tá a narração, aqui por cima está o dinossauro. E não é assim, tipo, ali está o Tiranossauro Rex procurando pela sua presa até que então, o bicho veio e sai correndo. Não é isso, é tipo um documentário igual o Animal Planet, o Disney Channel, sei lá, não é isso não, cara. Ele mostra espécies menos conhecidas também e explica como a evolução moldou esses animais ao longo de milhões de anos, não mostrando literalmente só os dinossauros, mas sim a sua origem. Um ponto legal que eu gosto de citar aqui são os efeitos visuais, porque as criaturas foram recriadas usando dados científicos modernos, incluindo novas descobertas sobre penas, cores, comportamento e também sobre a sua anatomia, porque os dinossauros que você vê em Jurassic Park não tem nada a ver com os dinossauros que temos de relatos hoje em dia. Relatos não, mas coletas históricas, tipo osso, né, cara, tecnologia. Então a série realmente faz parecer quase um documentário filmado que está se passando há milhões de anos atrás, mas não um documentário como a Disney Channel, como falei, né? Ali está sua presa procurando a narração em inglês embaixo, né? Ruim pra cacete. Always the animals they run, daí por cima tá a narração brasileira, que é uma merda. Então meio que esse documentário dos dinossauros não conta só sobre os dinossauros, mas sim em parte da vida da Terra também. Não só os dinossauros, mas conta uma parte da evolução da Terra e de vários animais que conhecemos hoje em dia. Então eles dominaram ali o planeta por tempo, né, por mais tempos que os humanos sequer existiram, porque eles dominaram ali por 200 e poucos milhões de anos, o ser humano por 3 milhões, sei lá. E depois veio o meteoro, pá, acabou com tudo, mas uma parte deles ainda sobrevivem. Toda vez que você vê um pássaro, um canarinho, um periquito que você tem na tua gaiola aí, liberta esse bicho, pelo amor de Deus. Toda vez que você vê esse bicho aí na tua frente, você tá olhando para um descendente dos dinossauros. Ou seja, você pode chegar nele assim e falar assim: ei, e o teu tataravô, como tá? Ih, morreu, bicho. Ele morreu com um asteroide batendo na cabeça dele. Pode facilmente fazer isso. Então, se eu for dar uma nota para esse filme, seria uma nota 7 ou 8. 7, 8, 7,5, porque é uma série mediana, mas bom. Uma série mediana pra bom, sabe? Então é uma série realmente muito boa. Se você não assistiu, assiste. Se você não tem Netflix, assina, porque é muito bom. Tem filmes legais. Netflix, não é, isso não é anúncio, tá? Mas Netflix, se você quiser me patrocinar, tô aberto, tá, pra negociações. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!